Tudo bem com você? Seja super bem-vindo ao canal, ou bem-vinda ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre essa área, sobre esse mundo das instituições de longa permanência, trazer mais conhecimento, mais informação, um canal voltado para quem deseja abrir a sua instituição, mas não sabe por onde começar, está vindo aqui em busca de algum conhecimento e informação, você já vai encontrar muitos vídeos por aqui. Então aproveita, faz aí uma seleção dos principais e assista todos, que você vai encontrar bastante coisa. Também é um canal voltado para quem já tem a sua casa, mas também não consegue respostas para tudo, ou tem muita dúvida, não tem aí muito com quem trocar, às vezes, alguma situação ou pergunta que você tenha. Então também é muito possível que você já encontre por aqui suas respostas. E uma pessoa para quem aí tem curiosidade, né, de saber como que funciona esse ramo das instituições. Então, se você não me segue por aqui, me siga, comenta, deixa sua pergunta, seu comentário, curte, compartilha esse vídeo com mais pessoas para a gente crescer cada vez mais esse canal aqui. Se você por acaso, né, não encontrar nenhuma resposta aqui do que você está buscando, deixa nos comentários a sua pergunta que eu respondo todo mundo ou faço vídeo, dependendo da pergunta que for. E se você não me segue lá no meu canal do Instagram, me siga por lá também. Lá diferente daqui tem conteúdo todos os dias voltados para essa área das instituições. Bom, vamos lá, vamos nesse vídeo de hoje falar sobre uma situação muito comum ao ramo das instituições, mas que não é exclusividade das instituições de longa permanência. Sobre o que eu vou falar hoje? Sobre problemas com funcionários e rotatividade de funcionários no geral. É uma queixa muito comum dos donos, né, de casa de repouso, ter dificuldades e grandes desafios aí voltados ao dia a dia de uma casa de repouso relacionadas diretamente à sua equipe, aos seus funcionários. E aí eu já começo falando aqui que de verdade isso não é um problema somente das instituições de longa permanência. Se a gente for começar a procurar aí sobre outros formatos de empreender, outros tipos de empresa, né, onde o dono tem um número mais ou menos aí de funcionários, ele vai viver situações, né, no seu dia a dia, desafios com a sua equipe, de qualquer forma isso vai acontecer. Então, primeiro de tudo, a gente tem que se conscientizar que isso vai fazer parte da rotina e do nosso dia a dia. Agora, existe uma situação com equipe que é cíclica, que em alguns momentos você vai estar passando por maiores desafios com uma outra pessoa, que não está muito, né, se dedicando, e aí você troca essa pessoa, demora um pouco para colocar uma pessoa no lugar, ou talvez uma situação de que você está abrindo a tua instituição, então é claro que esse começo vai ser desafiador até você conseguir montar uma equipe que tenha a tua cara e que seja como você quer, né, no trabalho aí do dia a dia. Então essas duas situações, elas são comuns, mas depois de um tempo que você tem a tua instituição e você viver com rotatividade, quer dizer, toda semana, todo mês, sempre você está trocando de funcionários e não só um, mais do que um, liga-se aí alguns alertas, tá? E é importante a gente falar sobre isso, porque muitos donos de instituição acabam colocando a responsabilidade sobre isso que está acontecendo única e exclusivamente no funcionário ou nos funcionários. Só que é importante a gente falar que uma equipe como um todo, ela tem um líder, né? São os funcionários e acima dos funcionários tem ou o próprio dono, ou o RT, ou o enfermeiro que lidera a equipe da enfermagem também. Todos esses processos, eles precisam ser avaliados. Então, você precisa entender primeiro se no momento da tua seleção você está fazendo uma melhor seleção e escolha. Eu sei, e aqui eu abro um parênteses, eu sei que nem sempre é fácil e nem sempre vamos encontrar pessoas bem preparadas ou capacitadas para trabalhar nessa área. É um desafio grande porque hoje em dia, principalmente cuidador de idosos, a cada esquina a gente vê um curso abrindo
E não é toda pessoa que tem realmente vocação e dom para trabalhar, né, no cuidado ao idoso, então esse é um ponto. Sim, isso dificulta toda a situação. Mas ainda assim, precisa existir um processo seletivo mais bem refinado um pouco e tal, para que você consiga trazer pessoas um pouco mais bem preparadas para a tua instituição. Só que depois que essa pessoa tá na tua casa, que ela vai passar pelos treinamentos e tudo mais para atuar como você quer aí, de acordo com a tua rotina e as tuas normas e regras, né? Depois que você encontra e consegue organizar essa equipe, com o tempo é para as coisas ficarem um pouco mais tranquilas, que nem eu falei, é para ser um pouco cíclico. Se isso acontece com muita frequência, você tem que começar a subir a hierarquia dessa liderança também. Quem está acima, como é a gestão e a liderança, quem está acima e por último é você dono. Eu vejo muitas vezes a gente querendo somente responsabilizar as pessoas que estão na casa, mas a gente não se responsabiliza pelo que está acontecendo. E eu vou dizer que ao longo desses 15 anos que eu atuo nessa área, eu já convivi com donos de tudo que é tipo, já tive alunos também com todo tipo de perfil, e eu te digo que grande parte dos problemas quando existe uma alta rotatividade muito intensa, o problema também é na liderança e muitas vezes é o ponto principal. É a liderança, é quem está acima de todas essas pessoas, não sabe gerir pessoas, não aprendeu e também não vai atrás de aprender. Porque algo que eu sempre digo é, quem abre uma instituição de longa permanência são pessoas normalmente, né? Normalmente da área da saúde, normalmente vem esse potencial de cuidados, percebe que gosta, que é a sua vocação e tal, vê que o mercado está crescendo, que tem demanda e mete a cara e vai fazer, certo? Só que qual é a grande questão? Você não é empreendedor, você não é dono de uma empresa, você é uma pessoa que gosta de cuidar, entende de cuidados na maioria das vezes e ponto final. Mas não sabe gerir pessoas. Aí o que acontece? Conforme a tua empresa vai crescendo, você vai contratando funcionários, você vai percebendo que você não leva o menor jeito para gerir esses funcionários. Só que você também não para pensar que isso pode ser o seu erro, é você que tem que ir atrás de aprender. É difícil? Claro que é difícil, não é fácil. Muitas vezes vamos ter que engolir sapos e repensar algumas situações para ver como que a gente vai conseguir sair de uma situação específica, e aqui eu não estou falando de situações graves aí, que às vezes dão justa causa, coisa nesse sentido. Falo do dia a dia, da rotina, de situaçõezinhas que a gente vai pegando e que nem tudo a gente pode levar a ferro e fogo, porque senão a gente também não vai ter funcionário trabalhando com a gente. Então são coisas que a gente precisa aprender. Aprender e reconhecer que a gente não sabe e que a gente precisa ir atrás de conhecimento sobre isso para conseguir tornar essa parte da rotina da casa mais leve, mais assertiva, porque essa rotatividade, além de ser extremamente desgastante para você, dono, te gera um custo muito alto para a empresa, porque você vai ter que estar sempre contratando, demitindo. As dores de cabeça que você vai ter, os problemas com familiares, porque a família vai perceber essa rotatividade, isso não é legal, isso não dá uma boa imagem da tua instituição. Então, na verdade, tudo fica ruim se você tem muita rotatividade. Então, precisa parar, dar uns passinhos para trás aí e começar a reavaliar. É só a contratação? São só de fato as pessoas que eu estou contratando? Ou será que tem algo de errado em mim também? Ou quem está abaixo de mim, mas liderando aquelas pessoas? Isso tudo tem que ser observado. Então, faça uma autorreflexão, pense um pouco sobre isso. Eu sempre gosto de falar um pouco de mim sobre essa situação e longe de mim de dizer que, meu Deus, eu era perfeita e tudo. Não, óbvio que não, de maneira nenhuma. Mas eu acho que de alguma forma eu consegui desempenhar um bom papel de liderança. Mesmo porque eu acho que o meu trabalho anterior, eu fazia a parte de supervisão de pessoas também, quando eu era nutricionista e trabalhava em restaurante industrial. Esse era o meu trabalho antes. Então, eu liderava 20 pessoas, 30 pessoas, né? Eu tinha muitas pessoas
que eu era responsável. Então, eu acredito que eu tive que aprender a me adequar em alguns ambientes, a como chegar em pessoas, falar com pessoas, porque desde sempre eu acho que eu tive um pouco de facilidade com isso. Embora não fosse fácil ainda assim, mas eu acho que eu tinha algumas habilidades, digamos assim. E ao longo de 11 anos com as minhas empresas, eu tive uma ação trabalhista, o que eu acho quase nada, pouquíssimo, com a quantidade de pessoas que entraram e saíram. Eu não tinha uma rotatividade tão grande, mas em alguns momentos sim, óbvio que sim, saía e entravam pessoas, né, novas, que tinha que fazer seleção, que tinha que passar pelo processo todo, entrevista, depois treinamentos e tudo mais, muito desgastante isso. Por isso que eu digo que o máximo que a gente consiga fazer, não rodar muito, é extremamente benéfico para todo mundo. E eu posso dizer que desses 11 anos, o que talvez tenha feito uma diferença foi a minha tentativa sempre de ter o melhor relacionamento possível com a minha equipe. Que a equipe entendesse o meu papel, o papel deles, mas que houvesse muito respeito, compreensão do outro lado, ouvir as queixas, entender, saber filtrar, né? Às vezes, e não tô falando fofoca, viu, gente? Tô falando situações do dia a dia. Ouvir o funcionário, que às vezes a gente quer chegar com uma nova rotina ou uma nova situação, e o funcionário, olha, Roberta, não sei se vai dar muito certo, porque isso, aquilo, você não ouve, você quer impor, é o teu jeito, é você que manda. Então, são coisas nesse sentido. Eu fazia reuniões sempre com a minha equipe, para tentar sempre deixar as coisas o melhor possível para o idoso, mas também para a equipe, para que a rotina funcionasse bem. Então, acho que são coisas assim que me fizeram, né, não viver tantos problemas. E de ter uma equipe comprometida, não tinha muita rotatividade, não tinha muitos atestados, faltas, nada disso eu tinha muito. Em um momento ou outro, uma pessoa começava e eu, né, tirava aquela pessoa, mudava, enfim, conversava, em algumas vezes era uma conversa. Tem que ter esses feelings, assim. Só que levar tudo a ferro e fogo também não adianta. Então eu vejo que às vezes os donos são muito assim, né, querem do seu jeito, querem impor aquilo e não conseguem ter uma liderança saudável também. Então a gente precisa, às vezes, dar um passinho para trás, enxergar as coisas, tentar detectar. Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha gostado, que te fez aí se identificar ou refletir um pouco sobre isso. Deixa aqui nos comentários a sua pergunta ou o seu próprio comentário sobre esse vídeo. Compartilha, curte e a gente se vê no próximo vídeo. Até!